alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, um feliz sábado, que seja abençoado na companhia do nosso Pai Eterno. É com grande alegria que comunicamos que os nossos cultos voltarão sábado que vem. Tudo está sendo preparado aqui na igreja para recebê-los, mas com o devido cuidado e a recomendação das nossas autoridades. Por isso, nós teremos 2 cultos. Durante a semana você vai receber as orientações, porque aqui em Barreiros, para vocês terem uma noção, irão caber apenas 30 ouvintes por vez. Então nós teremos um culto das 9h30 às 10h30, e depois teremos outro culto das 11 às 12 horas. Precisamos de intervalo para fazermos a higienização de todos os bancos e assim cumprirmos as normas das nossas autoridades. Álcool e gel na porta, todos os membros e amigos com máscara. Se você tem algum sintoma de gripe ou resfriado, fique em casa, para o seu benefício. E agora, para os nossos queridos irmãos da terceira idade, os crescidinhos de serraria, nós, e eu me incluo nisso aqui, que temos de 60 anos em diante, nós vamos ficar em casa e o culto será transmitido aqui da igreja, tá bom? Vamos colaborar e logo tudo vai passar. Mas eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que já estão no Facebook e no YouTube também, que a gente recebeu agora aqui. Um feliz sábado para o irmão Luiz Berg, para o Emerson Azevedo, para a Silza Antunes, parente, deve ser lá do norte, a Nair Fernandes, a irmã Petronília Oliveira. Vamos aguentar um pouquinho mais, irmã Petro, mas logo estaremos juntos aqui. Temos aí o Alexandre e a sua prole aí, a Duda e os demais. Temos a irmã Mariane Almeida Casual, eu esqueço o nome aí, mas a irmã Mariane sabe quem é. Muito bem, obrigado porque vocês estão conectados conosco. Tá certo que de vez em quando dá um probleminha aqui, outro ali, mas nós estamos trabalhando para que tudo seja resolvido e juntos venhamos louvar melhor o nosso Pai Celestial. E por falar na escola sabatina, que vai começar daqui a pouco, para a semana que vem, a escola sabatina será às 8h30, tá bom? Porque o culto começa às 9h30, então a escola sabatina às 8h30 da manhã. Uma outra coisa muito importante, nós não teremos escola sabatina nas salas, não teremos, só voltaremos
quando o governo liberar. Tá bom? Que Deus abençoe você e vamos estudar a lição agora, logo após o vídeo que teremos. Olá, seja bem-vindo ao templo. Que bom estarmos juntos na igreja, na casa de Deus, lugar para oração, estudo da Bíblia, reunião de amigos e irmãos. Depois de alguns dias de distanciamento social, regressamos com cultos presenciais nos templos. Mas isso deve acontecer de forma progressiva. Ou seja, em cada região, será preciso analisar o cenário e seguir as orientações das autoridades para proceder de forma prudente e segura. E falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus. Durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados. Higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente. E não esqueça da máscara protetora, caso o uso dela seja aconselhado na sua região. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa com abraços e apertos de mão deve ser evitada ainda por um tempo, tudo bem? Isso vale também para quando você reencontrar seus amigos. E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. E nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem. E se você apresenta sintomas da Covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet, a programação da TV Novo Tempo ou os conteúdos do Feliz 7 Play. Queremos ver você bem e em segurança. Qualquer dúvida, converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus. Nossas vidas mudaram drasticamente. O mal que parecia distante, de repente, cobrou vítimas aqui, do nosso lado. Num piscar de olhos virou pandemia e o mundo literalmente parou. Em meio ao pânico, nós abraçamos uma esperança. Compartilhamos essa esperança e nos mantemos firmes na promessa que ela nos traz. Mas para muitos, a esperança é apenas um discurso ainda distante. É momento de transformar as palavras em ações. De levar para o mundo real aquilo que somos no mundo virtual. Um like não alimenta, uma doação sim. Compartilhe esperança. Bom dia, queridos amigos, irmãos que nesta manhã de sábado estão conectados juntamente conosco aqui. É um prazer muito grande poder voltar a falar a respeito da palavra de Deus. De uma forma diferente, claro, né? A gente gostaria muito que vocês estivessem aqui na igreja, mas infelizmente no momento não é possível ainda. Mas logo, logo a gente já vai estar reunido conforme o pastor deu o recado no início, certo? Desejo a você, a sua família, um feliz sábado, especialmente a minha família, a Ana, Vinícius, a Luana que estão lá assistindo, a minha filha também, a Letícia, e todos os demais familiares. E quero aqui desejar um feliz sábado a você, Helena, dado pelo pastor, especialmente para você, certo? Temos um bom sábado. Eu tenho comigo aqui também a Fernanda, minha parceira de classe, né? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cleio. Bom dia, queridos. Feliz sábado para todos. A gente sente muita saudade de vocês, né? A gente agora aqui na igreja vai olhando para os bancos, a gente vê qual é o lugar que cada um senta. E nesse momento quero estender o meu abraço para todos vocês. Classe de Romanos, classe do Apocalipse, classe Daniel e também a classe Josué. Que todos vocês sintam-se abraçados nesta manhã. Desejo a todos um feliz sábado. Eu quero fazer um convite especial para você nesta hora.
Onde você está, quero que você incline a sua fronte. Nós vamos nesse momento ter uma palavra de oração para darmos início então ao estudo desta manhã através da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Fernanda, você pode orar para a gente? Sim, oremos. Nosso Deus, querido Senhor, nós te agradecemos por todo o cuidado que tens conosco, com os nossos familiares e os nossos irmãos da igreja. Neste momento, ó Pai, vamos abrir a Tua palavra para um estudo mais aprofundado. Que o Senhor nos oriente, envie o Teu Santo Espírito para estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, vamos começar então. Nós estamos numa sequência de estudos nesse trimestre a respeito de como interpretar as Escrituras. É um tema importante, né, Fernanda? Sim. E de grande valia principalmente para o nosso tempo, o tempo na qual nós estamos vivendo. A Bíblia ela é sempre atual, ela sempre traz assuntos que se encaixam perfeitamente na nossa vida. Mas precisamente nesta semana nós estivemos envolvidos num tema importantíssimo que leva o título do seguinte: a Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. E é bom lembrar, né, Cleio, que para a gente estudar a palavra de Deus e saber sobre o que fundamento a igreja está fundamentada, né? Então, para isso, é bom a gente ter um aprofundamento na palavra de Deus, para que a gente tenha esse entendimento maior sobre esse assunto, né? Para que você não tenha dúvida sobre que fundamento a Igreja Adventista, né, teologicamente falando, está fundamentada. Nós vimos no decorrer da semana, a cada dia, um assunto interessante que pode estar sendo vivido, quem sabe até na minha vida, na sua vida, enfim. Nós vimos aqui alguns temas importantes com relação à tradição, vimos também a questão da experiência, a cultura, a razão e por último na lição de quinta-feira, sobre a Bíblia. Sobre qual fundamento a nossa vida, a nossa igreja, ela tem como base, como estrutura para a nossa teologia. E é sobre esses temas que nesta manhã eu e a Fernanda e vocês aí de casa, vocês podem interagir, né? Aqueles que estão conectados no Facebook ou no YouTube, podem aí também interagir, mandar o seu recado. E nós vamos nesse momento entrarmos mais precisamente nesse tema, nesse estudo. Ô Cleio, mas será que esses itens, né, eles influenciam na interpretação da Bíblia? Eles podem até influenciar de uma forma às vezes negativa, e na maioria das vezes negativa. Porque o mais importante para nós, como cristãos, é sabermos aonde a nossa fé ela está fundamentada. Ou seja, é como uma construção. O mais importante numa obra é a base. Sim. E outra coisa também, né, Cleio? A prioridade que nós damos a cada uma dessas influências, né? Porque pode influenciar na interpretação Sim. da Bíblia, né? Cada prioridade que a gente dá para elas podem fazer com que essa ênfase da interpretação bíblica, ela possa ser fundamentada na teologia, né? Sim. Então a gente tem que ter cuidado, né, em todos esses itens que até o Cleio citou no início, ter cuidado em todos eles para ver se eles estão fundamentados na palavra de Deus. Sim. E nós vamos já no primeiro tópico aqui, vamos debater um pouco, vamos trocar aqui algumas informações com relação à tradição. E eu quero fazer primeiro uma pergunta, para que a gente consiga entender melhor esse tema, que é a tradição, nós precisamos entender o que de fato significa tradição. E eu fui buscar aqui o verdadeiro conceito desta palavra. Presta atenção, está escrito assim, lá no dicionário: tradição é a transmissão de hábitos e costumes para outras pessoas em outras épocas e em outras gerações. Ou seja, a pergunta que não pode deixar de ser feita nesta manhã: será que a tradição ela pode ocupar, ou seja, ser usada como base da nossa teologia? Então,
E outra pergunta eu também faço, Cleio. A tradição, ela é boa ou é ruim? Eis a É questão, outra né? pergunta. É. Então, a tradição, até certo ponto, ela é boa, porque ela nos dá, tem raízes, Sim. tem certa rotina, né? A tradição, ela gera isso, né? Ela dá uma rotina para cada um de nós, né? Ela também tem essas raízes que eu comentei, né? Como tu falou mesmo, ela tem o quê? Passa de pai para filho, né? De mestre para discípulo, de geração em geração, né? Mas qual é o perigo de a gente fundamentar a palavra de Deus, uma teologia, através da tradição? Qual é o perigo? Então, na palavra de Deus, o que acontece? Quando a tradição tem anos, né? Para ser tradição é porque ela já acontece há anos. Leva um tempo, né? Leva um tempo para ela ser adquirida, né? Sim. O perigo de ter a tradição como fundamento teológico é, às vezes, começar a complementar mais coisas em cima da tradição que já existia, como aconteceu no tempo de Jesus, né? Sim. Que eles tinham colocado regras em cima de regras e aquilo começou a ficar pesado demais, né? E acabou o povo descumprindo todas elas, né? Sim. Por isso que a tradição, ela jamais deve ser usada como base. Apesar dela ser importante para a nossa vida, nós temos que entender de que o principal é sempre a palavra. Ou seja, a tradição ela tem a sua importância. E na Bíblia nós encontramos vários episódios quando Jesus, a pergunta número 1 do nosso estudo desta semana, na lição de domingo, como Jesus reagiu a algumas tradições humanas naqueles dias. E lá no texto, se você abrir a sua Bíblia, você pode abrir aí onde você está, no livro de Marcos, no capítulo 7, do verso 1 até o verso 13, ali nós encontramos um episódio, né, um momento em que houve ali um encontro. Os discípulos chegaram ali naquele momento e era um costume, era uma tradição da época, e eu não sei nem porquê, né, que isso foi tão evidente. Deve ser algo, e hoje nós estamos vivendo exatamente nesse período, né? Chega em casa, tem que lavar as mãos. Sai, tem que lavar as mãos. Cumprimenta uma pessoa, tem que higienizar a mão. Às vezes com água, às vezes com álcool em gel, né? Como hoje está sendo muito falado. Mas naquele momento, lá nesse texto de Marcos, houve ali um ocorrido. Os discípulos estavam ali, quer dizer, chegaram ali onde havia uma reunião, e era tradição fazer o quê? Lavar as mãos. Só que eles chegaram, não sei se era fome, Fernando, não sei se era fome, chegaram e não lavaram as mãos, não cumpriram com aquela tradição que havia naquele período, naquele dia, né? E eles foram criticados. Qual foi a crítica que eles levaram? Então, como que eles iam se alimentar, né, com as mãos sujas naquele momento. Eles foram criticados, é horrível ali, sim, né, naquela época, né? E o que Jesus falou? Jesus, ele olhando para aquela situação, e como Jesus ele conhecia o coração, ele já percebeu, já sabia de que havia ali um julgamento. E os anciões, e aqui, irmãos, nós temos aqui um detalhe importante. Nem sempre a tradição, mesmo sendo implantada pelos líderes, sim, ela pode ser benéfica. Sim. Por isso que a tua pergunta no começo foi super interessante. A tradição, ela é boa ou ela é ruim? Depende do momento e depende da colocação da tradição. Sim. Nesse caso, ela foi ruim, porque os anciões ali, os líderes religiosos, estavam colocando o hábito, ou seja, a tradição de lavar as mãos, sendo mais importante do que o amor, isso, do até que a mesmo, palavra. Sim, porque ela é ruim nesse caso, porque ela faz o quê? Ela se opõe à palavra de Deus. Sim. Né? A tradição é boa quando ela se une à palavra de Deus. Aí ela se torna boa. Agora, quando ela se opõe à palavra de Deus, aí ela é ruim, né? E a mesma coisa acontece quando ela desenvolve uma estrutura organizada, né? Uma tradição que desenvolve uma cultura organizada. Agora, a partir do momento que a tradição queira se igualar à palavra de Deus, aí ela já começa a ser ruim. Aí começa o problema, né? E é onde começa o problema. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas tradições, né, que queiram
se igualar, que não está fundamentada na Bíblia, e queira se igualar à palavra de Deus, às vezes até se superar a palavra de Deus. E esse é o problema que faz com que a gente se afaste do Deus que criou algumas tradições. Certo. Né? Fernanda, para a gente, quem sabe, passar para o próximo tema, vamos, quem sabe, fazer uma aplicação aqui. A gente conhece, você deve conhecer também, famílias que têm a sua base teológica em algumas tradições. Sim. Hoje nós vivemos num mundo onde há muita diversidade de religiões, de crenças, e há muitas famílias que vivem baseado em tradições. Tradição do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, enfim. Será que isso tem um valor? Eu diria que tem um valor. Porém, nós temos que tomar o cuidado, e esse é o tópico do estudo sobre esse tema. Nós temos que tomar cuidado, porque quando a tradição, como bem falou a Fernanda aqui, ela começa a querer ocupar o lugar do que diz a palavra, nós temos que nos ater. Porque às vezes há necessidade de mudanças. Não que a tradição ela tenha que ser deixada de lado. Quando ela não é benéfica, ela deve ser deixada de lado à luz da palavra. Sim. Mas ela pode acompanhar a minha vida, Fernanda? Eu posso ter algumas tradições Sim. que ela acompanha a minha vida? Porque são benéficas. Sim. Né? Né? Até mesmo porque algumas tradições a gente tem que ter o cuidado de estar sempre estudando na palavra de Deus para ver se essa tradição que a gente tem, ela está fundamentada na palavra de Deus, né? Até mesmo porque essa é uma experiência que a gente tem com Deus, né? Fundamentado na palavra, que vai dizer para você e para mim se essa tradição que a gente está acostumado a fazer, ela é boa ou é ruim, né? E na palavra de Deus, a gente não encontra nada encoberto, né, Cleio? Sim. É um livro aberto que tudo que a gente quiser perguntar, vai estar ali e vai tirar essa dúvida para você. Então, assim, base teológica não pode estar fundamentada em tradições. Uma coisa interessante, existem tradições na igreja? Sim, muitas. Você poderia citar uma? A Santa Ceia é uma tradição. E vejam que mesmo sendo uma tradição que foi instituída pelo próprio Jesus há muitos e muitos anos atrás, mesmo assim hoje nós ainda fizemos o quê? Praticamos essa tradição. Mas ela está o quê? Ela está fundamentada na palavra, então veja que ela é benéfica. Uma outra tradição que a igreja hoje vive, o batismo por imersão, que era uma tradição que foi instituída também por Cristo na sua época, que o batismo até hoje é uma tradição que nós seguimos. Tá, mas daí tem uma diferença, né, Cleio? Porque tem outras denominações que também têm o batismo como tradição. Mas daí, porém, tem algumas diferenças. Quais que estão baseados na palavra de Deus? Essa é a pergunta que a gente deixa, né, para você refletir, né? Que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi inspirada para nos guiar, né? Na justiça, nos corrigir. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado para ter a preocupação de saber se o que a gente está fazendo é fundamentado na Bíblia ou não. Ok? O estudo é muito bom, ele é muito, né, muito rico e infelizmente o tempo, a gente tem que correr contra o tempo também. O segundo tópico que nós estudamos essa semana fala do perigo de nós colocarmos as nossas experiências ou a experiência que temos como base da nossa teologia. É um perigo, né? Porque todos nós, cada um tem uma experiência, né? Claro. Eu tenho mais experiência num assunto, você tem mais experiência no outro tem mais experiência na música, outro nas artes, outros em relacionamentos, né? Mas a nossa base teológica, a gente não pode se limitar, né, nessas experiências que a gente tem diário, né? Não podemos basear a nossa teologia nisso, em experiências, né? Ou até mesmo porque elas podem fazer com que a gente se esqueça da palavra de Deus, porque lembrando que somos limitados
limitados em algumas coisas. Mesmo que eu tenha experiência em algum assunto, isso não significa que eu sei tudo sobre ele, porque eu sou limitada, né? E esse é o perigo que a gente não pode ocorrer. E veja, olha só, um outro perigo também é eu me achar autossuficiente diante das experiências que eu tenho. Ou seja, eu já vivi tanto, e muito hoje se fala, né? E atribui também a quem tem cabelo branco é uma pessoa experiente. Às vezes, o fato de ter o cabelo branco e atribuir a minha experiência, um fato é você ter conhecimento. E a experiência ela é muito mais profunda, porque o mais importante não é apenas o conhecimento, mas o relacionamento que você tem com Deus. Porque isso vai estar fundamentado dentro da palavra. O perigo que nós corremos com relação à minha experiência, tendo como base a fé, é me achar às vezes autossuficiente e achar que o fato de eu conhecer e ter muitas experiências na minha vida, eu começo a deixar o quê? Os princípios de lado. A palavra de Deus de lado, os conselhos de Deus. E outra coisa também, né, Cleio? É aquilo que eu gosto, né? Sim. Aquilo que eu gosto, aquilo que me agrada, fazer parte dessa experiência e eu basear a minha vida teológica nas experiências que eu tenho, dos meus desejos, do meu gosto, né? E não é assim. Não significa que se eu gosto de uma determinada música, a outra música que a outra pessoa goste, ela vai deixar de adorar a Deus, né? Então eu não posso regrar ou dar um limite para uma base teológica através das minhas experiências, né? Porque outras pessoas também têm experiências e isso não significa que ela esteja errada ou eu certa e vice-versa. Então a gente, tudo, a nossa base teológica está fundamentada na palavra de Deus. As experiências que você tem está fundamentada na palavra de Deus? É uma pergunta que a gente se faz, né? Então cuidado, né? Quando a gente abrir críticas sobre determinados assuntos dentro da igreja através de experiências. Ah, mas é porque na minha época, né, para os mais antigos, os anciãos da igreja, né, era assim o culto. Isso não significa que o culto hoje não seja reverente e estar em conformidade com a palavra de Deus. Mesmo sendo diferente daquela outra época, né? Isso mesmo. É interessante. Né? As experiências vão mudando, né? Eu quero concluir essa parte da experiência no último parágrafo da lição de segunda-feira, lendo o seguinte: às vezes desejamos experimentar algo que não está em harmonia com a palavra e a vontade de Deus. Nessas ocasiões, precisamos confiar na Bíblia acima da nossa experiência, dos nossos desejos e nossas vontades. Ou seja, quando nós submetemos a palavra como sendo algo mais importante do que aquilo que eu desejo, aí sim a tua experiência ela vai ficar em segundo plano. E esse é o desejo de Deus. Somente a palavra como base da nossa fé, da nossa teologia. É isso aí. Seguindo em frente, agora vamos para o estudo da terça-feira sobre cultura. A nossa teologia, ela também está fundamentada em cultura. Sim. Né? Porque a palavra de Deus foi feita na época de uma cultura totalmente diferente da que vivemos hoje, né? Mas por ela ser fundamentada nessa cultura antigamente, a gente vive no mesmo jeito que as pessoas viviam naquela época? A mesma cultura? Claro que não, né? Por exemplo, como eram reconhecidas e tratadas as mulheres no passado? Tudo bem que hoje nós não podemos ter muito, né? Mas vivemos numa época diferente. Apesar de as mulheres serem tratadas por alguns, né? Às vezes maltratadas, enfim, nós vamos entrar nesse mérito, mas no passado era muito pior. Aí imagine, vivemos na nossa época com os costumes, né? Com a cultura do passado. Até mesmo vamos viver aqui nesse momento, né? Se nós temos uma cultura hoje aqui de fazer determinados jeito, o
o nosso culto, né, aqui na igreja, mas se a gente for na igreja ali de outro bairro, eles fazem totalmente diferente. Isso não significa que eles estejam errados ou que a gente esteja certo. A única coisa que a gente tem que lembrar é que a cultura não pode se sobressair à palavra de Deus. Exatamente. Né? A palavra de Deus, ela tem que ser o fundamento, a pedra angular sobre toda teologia que seja fundamentada na nossa igreja. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa, né, Cleio, sobre cultura, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer cultura étnica ou status social. Então ela está acima de tudo isso, né? E tem outra coisa também, a palavra de Deus, se a gente está fazendo uma cultura errada, ela é capaz de nos corrigir. Sim. E fazer o quê? Uma contracultura. Uma contracultura. E é isso que Deus quer que a gente faça. Então, Deus nos orienta na palavra de Deus de que maneira nós devemos cultuar, né, adorá-lo. E, logicamente, todos nós estamos à procura disso, de fazer aquilo que é perfeito perante Deus. Sabemos que somos errados, falhamos, mas da melhor maneira possível, se a gente conseguir se aprofundar na palavra de Deus, nós vamos conseguir fazer isso da melhor maneira possível, mesmo sendo nós pecadores. Exatamente. E temos que tomar muito cuidado, porque a cultura, ela também pode nos influenciar. Sim. Ela pode ser um divisor de águas. Quando eu me deparo com a palavra de Deus e a cultura, eu tenho que tomar uma decisão. De que lado eu vou estar, né? Há tempos atrás, eu ouvindo um sermão, e o pastor que estava ministrando o sermão ali, ele falou de uma história de um rapaz, de um jovem, né? Que estava fora da igreja, e daí foi visitado, foi pedido para que ele retornasse, foi feito o convite e tudo. Só que ele tinha um cabelo muito comprido. E daí foi orientado por esse pastor para que ele cortasse o cabelo. E qual foi a reação dele? Olha só, ele olhou para o pastor: pastor, veja só, o meu cabelo, ele é comprido e eu não vejo maldade nenhuma nisso. Porque na época de Jesus, como hoje nós vimos os quadros, Jesus também tinha um cabelo comprido. E agora? O pastor olhou para ele e disse assim: é interessante a tua colocação. Mas veja bem, naquela época também, Jesus, eu vou usar um termo aqui, né? Jesus, ele também usava vestido. Por que você não usa também? Era o hábito de Jesus. Então vejo, quando nós buscamos argumentos para justificar as minhas escolhas, aquilo que nós já estudamos, ela tem que ser colocada na balança. O que é de acordo com a palavra? E daí sim, uma cultura, uma tradição do passado, muitas vezes não se aplica no tempo presente. No dia de hoje. Né? Então a cultura, ela não pode ocupar o lugar, ou sendo a base, a estrutura da nossa teologia também. Né? E, Cleio, a igreja, né? A nossa igreja, ela tem a sua teologia e ela está fundamentada na razão ou no quê? Muito se fala, né? E há, às vezes, muita confusão com relação a isso, porque se fala muito da razão e da emoção. Já ouvi falar sobre isso, né? Qual é a base? É porque eu já ouvi falar que o culto deve ser racional. Racional. E agora? Eu gostaria de convidar você a ler um texto da Bíblia. Abra sua Bíblia ali, eu vou abrir a minha aqui. Romanos, o texto é Romanos capítulo 12, o verso 1. Vamos ler esse texto? Romanos capítulo 12, o verso 1. Verso 1. O apóstolo Paulo aqui instruindo, né, os romanos naquela época, ele disse o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, sendo agradável a Deus, para ser o seu culto racional. Ou seja, existe a razão, sim. A razão, ela tem a sua importância e nós precisamos agir com a razão. Tá, Cleio, mas teve uma ocasião
dentro do período, né, da religião, da igreja, né, que aconteceu o iluminismo, né? Sim. O que foi o iluminismo naquela época, né? Ele se sobressaiu a razão. Né? E qual foi o perigo dessa razão se sobressair nesse período do iluminismo, um período da história que aconteceu dentro da igreja? Qual foi o perigo que aconteceu ali nessa época? O que aconteceu? A razão, ela passou a tomar lugar da palavra. Ou seja, as pessoas passavam a acreditar ou a crer em algo que somente pela razão eles poderiam ter o fundamento. Algo que pudesse ser explicado? Sim. E hoje, infelizmente, na época, no momento que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas que baseiam a sua escolha, eu digo, religiosa, em cima da razão. Ou seja, aquilo que eu tenho uma explicação, e eu lembro da história de Tomé, que Tomé, ele ouviu falar que Jesus, pela razão, ouviu falar que Jesus havia ressuscitado. Ele conhecia a palavra, os princípios, porque ele tinha convivido ali, ele conhecia Jesus. Porém, quando foi falado a ele a respeito da ressurreição, ele agiu da razão. Ele disse: não, eu só vou acreditar se eu ver. E não foi o suficiente apenas ele ver, ele teve que tocar e ver na palma da mão de Jesus. Então vejam o perigo que nós podemos estar ocorrendo também, porque a razão, quando ela se torna base, algumas coisas caem por terra. Cai por terra. Por exemplo, né? O que aconteceu, né? Tudo que que não era evidente para eles, uma razão de ser explicada, foi descartada. Sim. Né? A criação de Deus em 7 dias foi uma que caiu por terra, né? Outra coisa, o nascimento de Jesus de uma virgem também caiu por terra. Muitos milagres que Jesus fez naquela época também, porque a razão não sobressaiu, não tinha como explicar aquilo, era algo assim que não dava para ser explicado, né? Mas quando a gente, o que acontece? Nesse momento dessas ações que aconteceram na Bíblia, né, que a gente lê, conta muito nas histórias infantis, tem outra coisa que está acima da razão, que a gente não pode esquecer, que é a fé. Isso. Que é a certeza de coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que aconteceu. Então, assim, a palavra de Deus, o culto deve ser racional? Sim, deve ser racional. Mas a gente não pode deixar que essa razão se sobressaia à palavra de Deus e a gente não tenha mais a base bíblica como um nosso testemunho. Sim. Né? Até porque tu tocou num ponto interessante, que a fé, ela está fundamentada onde? Ela está fundamentada na palavra. Sim. Então, quando quando eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus, como base da minha vida, a fé ela é desenvolvida. E a fé é o que faz a gente acreditar, crer de que tudo aquilo que a razão não explica, porque ela não tem explicação. E qual é a base bíblica que nós temos para isso? Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Esse texto é muito conhecido, né, do povo cristão, povo evangélico aqui, aonde a Bíblia diz assim, Deuteronômio 29, 29. Diz aqui que as coisas encobertas são para o Senhor, o nosso Deus. Porém, aquelas que são reveladas servem para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos toda a palavra da lei. Amém. Ou seja, se eu fundamentar a minha fé, a minha teologia na razão, muitas coisas eu não tenho explicação. Sim. Como é que eu vou entender algumas coisas? A Bíblia, ela mesmo fala, né, que aquilo que não foi revelado a mim, ela não deve servir como ponto de salvação. Mas na contrapartida, Cleio, a gente vai ter uma fé irracional? Não. Não, né? Não. Até mesmo porque Deus nos deu esse dom e essa capacidade de raciocinar. Então, ela faz parte da nossa teologia? Sim, faz parte. Porém, nós temos que ter esse cuidado de não deixar a razão,
né, tomar conta da palavra de Deus e fazer com que muitas histórias, muitos testemunhos que estão dentro da palavra, a gente deixe de lado. Não, Sim. essa parte não vai servir para mim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tendo o princípio que está até na lição de quarta-feira, que é ali em Provérbios 1:7, que diz o quê? O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tenha o temor do Senhor. E Ele vai te conduzir para te ensinar, se você quiser e permitir que Ele te encaminhe sempre na palavra de Deus. Com sabedoria. Com sabedoria. Exatamente. Né? Que a sua fé esteja fundamentada na palavra de Deus e não em sentimentos, em cultura, em tradições, né? Ok. Nós estamos partindo já para o final. Na lição de quinta-feira, nós estudamos a respeito da Bíblia. Agora nós vamos ver, né, esse fundamento. Isso. Mas ela pode ser erroneamente estudada, Cleio? Principalmente interpretada. E se eu não souber também estudar a palavra, porque o texto de João, capítulo 8:32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para que ela seja de fato a base, é necessário fazer o quê? Estudá-la. Porque é através do estudo que nós vamos fortalecer a nossa estrutura, a nossa base, e tendo a Bíblia como sendo a base. Que é o tópico, é o ponto, é o ápice da lição dessa semana. Até mesmo porque a Bíblia é a única fonte de verdade, né? Sim. Que a gente pode ter. É a única fonte, né? Quando a gente tem o princípio de saber que a Bíblia foi toda inspirada, né? A gente tem ela é a única base. Mas, Cleio, pode alguém chegar na nossa frente e dizer assim: eu fui advertido, eu recebi uma mensagem do Espírito Santo e ele me disse isso e aquilo. Aí, aquelas pessoas que estão escutando, elas devem ir atrás de crer naquilo que eu estou falando? Se o que essa pessoa recebeu como revelação estiver de acordo com a palavra, podemos dizer que ela tem um fundamento. Porém, o que acontece muitas vezes, a pessoa recebe, segundo ela, um comunicado de Deus ou uma revelação, porém essa revelação, ela está vindo em favor, em conformidade com a minha vontade, e não com a vontade de Deus. Então aí vem a base bíblica, a importância do estudo para saber se aquilo de fato tem uma base bíblica ou não, né? Porque eu posso, e diz o seguinte, né? A irmã Ellen White, ela comenta em um dos seus livros, que ela diz o seguinte: pregue a todo tempo, fale se for preciso. Às vezes a gente olha uma pessoa através das palavras, mas aquilo que ela vive não está de acordo com aquilo que ela fala. Sim. Tem um texto na lição, se vocês quiserem acompanhar, que é uma citação da Ellen White no livro O Desejado de Todas as Nações, que diz o seguinte: por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim, expõe o erro e, expulsando-o do coração, é pelo Espírito da verdade, agindo pela palavra de Deus, que Cristo submete a si o seu povo escolhido. Então você está vendo? Através do estudo da palavra, o Espírito Santo faz com que o erro que está no meu coração seja expulso e eu consiga seguir em frente mediante a palavra de Deus. Então, assim, queridos, não se esqueçam nunca de se aprofundar no estudo da palavra de Deus, para que ninguém vos engane com talvez algumas frases, teorias como essa, né? Então, assim, tradição faz parte da palavra de Deus? Sim. Cultura faz parte? Sim. Experiência faz parte? Importantíssimo, sim. Eu diria, né? Razão faz parte também. Só que o que se sobressai a todas elas é a palavra de Deus. Na lição ainda de quinta-feira, há uma frase aqui que eu sublinhei que é muito interessante, diz assim, somente ela, a palavra de Deus, é a norma confiável para toda a matéria de fé e prática cristã. Amém. Ou seja,
eu estou agora nessa quarentena lendo alguns livros, né? E eu peguei um livro para ler que dizia o seguinte: O Homem Mais Rico de Babilônia. Era o texto, era o título desse livro, né? E ali ele conta a sua história, como que ele se tornou o homem mais rico de Babilônia. Guardando 10%, irônico, né? Guardando 10% de todas as riquezas que ele recebia. A Bíblia também fala no número, né? Sim. De 10%, né? E eu fiquei comparando, né? O que o livro dizia e o que a palavra de Deus diz. Quando nós usamos a palavra como fonte de nossa vida, eu não digo nem de fé, eu digo de vida, de viver, de querer fazer aquilo que agrada a Deus. O maior beneficiado quem é? Eu mesmo. Eu mesmo. E quando isso ela é inerente na minha vida, no contexto geral, no âmbito do trabalho, da escola, dos estudos, né? Do trato com as pessoas, na questão religiosa, eu posso me tornar uma pessoa feliz, sim, uma pessoa sábia, porque o temor do Senhor, através do estudo da sua palavra, é o princípio da sabedoria. Gente, para encerrar, eu vou ler o texto que está no estudo de sexta-feira, o segundo parágrafo, que é do livro da Ellen White, O Grande Conflito. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autoridade e infalível revelação da sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Então, queridos, a Bíblia deve ser o nosso fundamento teológico e somente ela. Nós chegamos ao final, Fernanda. Acabou. E eu quero nesse momento fazer um apelo para você aí de casa, você que está nos assistindo, você que está conectado com a gente, para mim e para a Fernanda também. Nesta manhã nós estudamos a respeito desse livro, a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu às vezes percebo que a Bíblia, ela está praticamente, eu posso dizer, quase em todos os lares. Eu vou às vezes em algumas casas, às vezes até em alguns comércios, e lá eu encontro a Bíblia aberta. As pessoas às vezes a agir dessa forma acreditam de que a Bíblia ela tem o poder para criar uma atmosfera diferente, ou seja, trazer alguma coisa boa. De fato ela traz. Mas quando você pega a Bíblia e você a estuda, ela apenas na estante ou em algum lugar da sua casa, ou quem sabe até aberta lá na sua sala, na sua copa, eu não sei qual é o lugar que ela possa estar, ela não tem utilidade nenhuma. O mais importante é o conselho que Deus nos dá. Amém. Usarmos a palavra como sendo a base, a palavra de Deus como sendo base da nossa vida e principalmente das nossas crenças, da nossa teologia. Amém. Eu desafio você nesse dia a estudar a palavra de Deus, a conhecer a palavra, porque como o texto que lemos hoje, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. E eu nesse momento quero encerrar o nosso encontro desta manhã, convidando você a inclinar a sua fronte e nós vamos orar. Antes de você orar, Cleia, eu quero convidar você a assistir o culto da Associação Catarinense através do YouTube ou Facebook. É apenas você colocar a Associação Catarinense e você vai ver o culto ao vivo. Oramos então? Querido Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, nesta manhã, porque ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã, percebemos de que existem muitas coisas, muitas fontes que podem estar sendo usadas para destruir a nossa fé e a nossa teologia. Que a Tua palavra seja a base, o fundamento principal de toda a nossa vida e de toda a nossa existência. Amém. É nela que nós vamos encontrar tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a nossa felicidade, aguardando a Tua volta para podermos um dia vivermos eternamente com o Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que nesta manhã dedicou o tempo para, mesmo lá da sua casa, estar juntamente conosco aqui na igreja, amém, estudando a Tua palavra, e que nesse dia possamos tomar decisões importantes na nossa vida, procurando servir ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor deseja. Amém. Nós Te agradecemos por tudo, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e pelos nossos queridos também, por Jesus. Amém. Feliz sábado.
Um abraço para vocês, um feliz sábado e até o nosso próximo encontro.